Sou o Padre Leon Marcos, sou mineiro natural da capital, Belo Horizonte, e eu estou já nesse itinerário vocacional, itinerário na Congregação Redentorista, há uns 13 anos mais ou menos. Minha experiência com os missionários redentoristas, ela se deu em Belo Horizonte mesmo, no bairro onde minha família mora. Numa das vezes que eu fui para Belo Horizonte, eu cheguei lá e comecei a participar da comunidade, e lá tinha uma equipe missionária numa missão inserida na província do Rio de Janeiro. E chegando lá, comecei a engajar na comunidade e conheci a turma lá de grupos de jovens que eram extremamente apaixonados pela missão dos redentoristas e pelo trabalho que eles haviam realizado lá. E eles estavam indo embora. Então, geralmente quando termina um trabalho missionário, sobretudo esses que ficam um longo tempo, é comum fazer uma missão. E fazendo essa missão, também aconteceram as visitas às escolas. Nesse período eu estava na 8ª série, então foram lá uns jovens falar dos missionários redentoristas, da missão que estava acontecendo, e entregaram um cartãozinho lá. E eu guardei esse cartãozinho, que era uma proposta para acompanhamento vocacional, informações, essas coisas. Eu guardei. E ali eu conheci, foi o primeiro contato que eu tive com eles. Quando eu mudei definitivamente para Belo Horizonte, em 2002, aí eu comecei a sentir esse apelo de vocacional, já de outras experiências da minha caminhada lá em Jequitinhonha ainda, onde eu também tive uma participação muito efetiva junto à igreja, junto a grupos de jovens. Então, nesse ano, eu resolvi entrar em contato através daquele cartãozinho que eu tinha recebido um tempo atrás, pedindo mais informações. Aí, logo em seguida, passaram um tempo, eles entraram em contato para iniciar esse processo de acompanhamento vocacional. Mas tudo se deu nesse bairro lá no Jardim Leblon, em Belo Horizonte, onde eu os conheci. A vocação como dom de Deus, ela aparece de diversas formas, de diversos meios, né? Como a gente diz, o Espírito sopra onde quer. Mas é muito importante a participação dos jovens nas comunidades, porque nas comunidades eles vão ter um contato com o dinamismo da pastoral, do serviço, da doação, e vão também se formar enquanto pessoa, porque vão estar se relacionando com juventude, vão estar participando dos sacramentos da igreja, vão estar contribuindo com sua força, com seu dinamismo, com sua maneira de ser, de crescer e de ver o mundo. Então, participar da comunidade é um lugar onde vai alimentar a vocação que já é dada por Deus. É lá que você vai se descobrir, você vai se fortalecer. Então, é muito importante que os jovens tenham esse gosto e esse zelo de participar das comunidades. É onde a gente encontra as nossas referências também, as nossas amizades, e tudo vai contribuir para um discernimento claro, forte e saudável da juventude, quando faz essa opção de atender o chamado de Deus, o chamado vocacional no caso. Meu ingresso ele se deu a partir desses contatos. Aí fiz um período de acompanhamento vocacional. Antes de ter o desejo propriamente de ser um missionário redentorista, eu queria saber quem eram esse povo que eles falavam tanto, que eram tão apaixonados pela missão, pelo jeito de se relacionar com as pessoas. Então, meu intuito primeiro foi esse, quando eu mandei a correspondência. Mas a partir daí, já começamos a fazer o curso vocacional por correspondência, na época ainda na província do Rio, e troca de cartas, manda as lições, responde, e depois participei de um encontro, conheci mais alguns jovens que estavam nesse mesmo discernimento vocacional, e por fim fui convidado para participar em Juiz de Fora, que lá se chama estágio vocacional, que é um período onde se encontram vários jovens para esse discernimento, com acompanhamento psicopedagógico, com orientadores espirituais, os padres, estudantes, e lá se faz o discernimento final e o convite para entrar no seminário. Eu entrei em 2004, lá em Juiz de Fora, mas eu fiquei no seminário só 9 meses. 9 meses, chegou nesse período aí, voltei para casa
Aí nesse período fiquei fora 4 anos, foi quando eu fiz Ciências Contábeis, né, numa faculdade, continuei o meu trabalho na comunidade, fortaleceu muito, foi um período de grande dinamismo. E aí ao final desse período da formação da graduação em contabilidade, eu engajado muito ali com os missionários leigos redentoristas, participando sempre da vida da congregação, eu continuei alimentando essa vocação em mim e novamente entrei em contato com a província, eles prontamente me acolheram. Em 2009 voltei para o seminário, onde cursei filosofia, 2009, 2010, ainda em Juiz de Fora. Terminado esse período, lá tinha um pré-noviciado que chamavam de Ano Spes, Coronel Fabriciano. Durante um ano fiquei lá com mais 2 jovens que faziam parte da minha turma. Terminado esse período lá em Coronel Fabriciano, eu vim para Tietê, interior de São Paulo, que é o nosso noviciado, que até hoje lá, essa etapa da formação acontece lá. Foi um período extremamente importante para a minha caminhada e talvez hoje estou aqui dado também por causa desse período. Estou aqui hoje por causa desse período. E lá a gente descobre o carisma redentorista de forma muito mais aprofundada, a história dos santos, a história de Santo Afonso Maria de Ligório, que tanto nos inspira e que nos motiva a ser missionários. Todo o dinamismo na congregação é passado por pontos que fortalecem a nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso olhar mais comprometido com as coisas da congregação, da história, do carisma. Então é um ano muito bonito, muito importante. E nesse ano eu conheci várias casas aqui da província de São Paulo, vários confrades, senti muito bem acolhido, fui muito bem recebido aqui e o olhar se expandiu, né? A congregação, ela sai de um olhar meio bairrista, né, da sua própria província e olha para a congregação como um todo. Foi um grande avanço. Terminado esse período, eu voltei para Belo Horizonte, onde eu professei os votos religiosos, pobreza, castidade e obediência. E comecei a teologia na faculdade jesuíta, que também é lá em Belo Horizonte. Durante 3 anos vivi essa experiência, atuando lá na pastoral do povo de rua, que foi um período muito importante para mim também, a população em situação de rua, fazendo teologia e crescendo, né, na experiência de fé, no engajamento na congregação redentorista, já como consagrado, já como alguém que está de fato dentro da congregação. Terminada a teologia, eu fui para Cariacica viver uma experiência missionária e também uma forma de discernimento, que naquele momento ali a gente já estava um pouco cansado, as relações um pouco fragilizadas, mas fui para lá para viver uma experiência intensa de dedicação missionária, mas também para fazer esse discernimento. Após 9 meses que eu fui para Cariacica, aí eu desliguei da congregação redentorista e voltei para Belo Horizonte, onde eu fiquei morando na casa da minha irmã, novamente. Vale ressaltar que no período anterior do noviciado foi também onde eu fiz a minha primeira experiência da missão aos moldes de São Paulo, experiência completa, né? Para depois seguir essas outras etapas. Então, nesse meu desligamento em 2016 da congregação, eu fiquei mais 9 meses fora, né? Então esses 9 meses é muito constante assim nessa minha caminhada vocacional e muito simbólico, né? Dado que é um período da gestação. Então fiquei 9 meses fora. Aí quando eu, ainda movido pelo ímpeto de continuar a minha caminhada vocacional, dado que eu conhecia muito aqui a província de São Paulo, os confrades daqui me ligaram, os colegas que estudaram comigo, fizeram a caminhada comigo aqui, me ligaram, me motivaram, me incentivaram a voltar, não desistir e continuar na caminhada. Então, eu entrei em contato com a província de São Paulo, fui prontamente acolhido, né, pelo missionário redentorista da época, que era provincial, o padre Rogério Gomes, que hoje faz parte do governo geral, e logo seguido pelo padre Inácio, que era o provincial, e junto com o padre Marcelo Araújo, me ajudou nessas conversas iniciais para vir para cá. Em 2017, fui para Tietê, acolhido lá novamente para fazer uma experiência de retorno. E ao final desses 6 meses mais ou menos, professei os votos novamente e fui designado a compor a comunidade redentorista do então iniciado o trabalho lá na cidade de Pirapora do Bom Jesus, onde atuei lá junto com o padre Rodrigo, o padre João, o padre Afonso Savassi, que já faleceu,
Fiquei lá 2 anos, né, continuando essa história missionária. Logo depois passei pelo Jardim Paulistano e esse ano, em fevereiro, eu vim para cá compor a comunidade redentorista do Santuário e atuar aqui na administração do Santuário também, junto para o Luiz Cláudio, e que está sendo uma experiência, com certeza, muito transformadora. Então, assim, foi uma caminhada bastante intensa, com muitas nuances, mas tudo pela graça de Deus, e foi uma caminhada muito bem construída, muito bem desenvolvida. Eu digo para você que a amizade para mim tem um valor especial na minha história de vida. Na história vocacional não poderia ser diferente. Eu digo para você que quando eu morei lá no Vale do Jequitinhonha, né, com minha família, meus avós, foi muito substancial o valor da amizade. Eu era criança e via os meus tios, as minhas tias, os vizinhos participando de ações solidárias, sobretudo na campanha do Natal, né, na novena do Natal, na campanha da fraternidade. Porque sempre no final desses períodos, os grupos de estudo, eles têm uma ação concreta. Aí se reunia, fazia um mutirão, lavava a casa do vizinho que não podia, visitava o asilo, e a gente via aquilo ali. Então, junto com meus primos, aquelas amizades iniciais ali, a gente via isso com grande valor, e aquilo ali fomentava o meu coração também. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu conheci uma amiga lá, a Rafaela, e ela que falava muito dos missionários redentoristas da época, ela era encantada. Então fiz uma amizade incrível com ela, me deixou assim muito feliz de ter uma amizade como a dela, e já também nunca falou assim, vai para o seminário, mas sempre me apoiou em todas as questões que eu comentava e partilhava com ela. Teve um outro amigo que ele era franciscano, e antes de eu ir para Belo Horizonte conhecer os missionários redentoristas, José Carlos. Ele tinha já feito a sua experiência como franciscano, viveu lá um tempo, depois ele deixou, e foi um grande motivador, porque foi quem falou da experiência de vocação, da vida religiosa, né? Ter vida religiosa como consagrado, como padre, isso também foi muito importante. E depois das amizades que eu fui encontrando em grupos de jovens, até na própria formação que eu entrei, fui encontrando pessoas que me ajudou a fazer esse caminho. Então foi muito, muito importante. Alimenta o nosso desejo, a nossa alegria de ser missionário e também acreditar que nós só somos quando somos com os outros, né? Sozinho a gente não consegue fazer nada. As amizades é um grande dom de Deus na nossa vida. Quando nós adentramos no caminho vocacional, nós somos apresentados com esse grande lema, né? Gastar a vida em prol da copiosa redenção. Porque Santo Afonso sempre entendeu a sua vida, quando ele foi fazendo o seu discernimento vocacional, que ele precisava gastar a sua vida, doar a sua vida, sobretudo na evangelização, no anúncio do Redentor aos pobres abandonados, né? Os mais pobres e abandonados. Então, anunciar esse amor de Jesus Cristo, a sua doação, a sua paixão em prol de todo o povo, sobretudo os mais abandonados, era o objetivo de Afonso. E isso que ele foi passando para nós como missionários redentoristas. Então hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que gastar a vida em prol da copiosa redenção é colocar seu coração na missão, é colocar o seu coração nas atividades nas quais você é enviado, fazer com zelo, comprometimento, educação e dedicação, zelo, comprometimento e dedicação, para que essa evangelização possa chegar a todos. E isso nos nossos tempos de diversas maneiras, pelas mídias sociais que nós temos, rádio, TV, internet, pelas celebrações bem preparadas, pelas missões redentoristas, pelo seu testemunho enquanto missionário. Então, gastar a vida pela copiosa redenção é colocar seu coração em tudo aquilo que você fizer como missionário, na obra apostólica, na obra da igreja e na vida como um todo. Santo Afonso me inspira justamente nessa maneira de dedicar-se, nessa maneira de se doar. Santo Afonso sempre mirou para os pobres porque via neles esse abandono, né? Naquela época da sociedade que ninguém olhava para os pequenos, ninguém olhava para os pobres. Então, a sua forma de olhar para isso e de falar do amor de Deus, justamente a partir daí, desse Deus, dessa loucura de Deus de se encarnar em meio à humanidade,
para mostrar o seu amor e para fazê-lo ser valorizado. Então, a forma simples, a forma humilde, essa dedicação, essa linguagem voltada para o pequeno sempre me encantou, né? Isso é muito bem apresentado nas Santas Missões Redentoristas e isso me inspirou, né, quando eu conheci Santo Afonso, e os missionários que acolheram esse carisma, também revestidos de toda essa identidade redentorista, também me encantou. Então hoje eu faço isso até como uma missão, né? Também mostrar para os jovens, mostrar para as pessoas que também anseiam ser missionário redentorista, que precisa beber dessa espiritualidade, desse jeito de ser redentorista, para poder dedicar da melhor forma possível em prol dessa copiosa redenção.